Qual tipo de empresa abrir? Me chamo Fábio Hidaka e sejam bem-vindos ao canal. Caso você ainda não seja inscrito, não deixe de se inscrever, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like ao final desse vídeo. E ative o sininho. Nessa série, já falamos sobre o nome da empresa, o que ela irá fazer e o local da mesma. Agora, precisamos decidir qual será o tipo de empresa a ser aberta. E antes de decidirmos, precisamos saber de 3 informações. Primeiro, quantos sócios haverão, se é que haverá sócios. Segundo, qual será a atividade a ser exercida pela empresa. E terceiro, qual será o grau de responsabilidade dos sócios perante a empresa. E vamos começar por aí. Vamos falar sobre a responsabilidade dos sócios perante a empresa. Ela pode ser limitada, isso quer dizer que limitada ao capital investido na mesma. Caso o capital seja de R$10.000, o limite de responsabilidade do sócio perante a empresa seria desses R$10.000. Ou ilimitada, na qual os bens pessoais dos sócios respondem por dívidas da empresa. Vamos lá, não tenho sócio. Que tipo de empresa que posso abrir? A primeira delas chama-se empresário individual. As suas características são responsabilidade ilimitada e não poderá exercer serviço de profissão intelectual. O segundo é o microempreendedor individual, que seria o empresário individual, porém com faturamento de até R$81.000 anuais. A terceira seria a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Nesse caso, a responsabilidade do sócio está limitado ao capital investido na mesma. Os profissionais de profissão regulamentada poderão aderir a esse tipo de empresa. Porém, é exigido um capital mínimo equivalente a 100 salários mínimos. Uma quarta opção seria a sociedade limitada unipessoal. É uma empresa de responsabilidade limitada que poderá ser aberta por profissionais de profissão regulamentada, porém, diferente da EIRELI, não é exigido um capital mínimo para sua abertura. Agora eu tenho um sócio ou mais. Que tipo de empresas que eu posso abrir? A primeira delas seria a sociedade empresária limitada, que é a mais comum. Aqui as características são: a responsabilidade do sócio está limitada. Preciso ter 2 sócios ou mais, não há um limite, e também não há um capital mínimo exigido para sua abertura. Uma outra seria as SAs, que seriam as sociedades anônimas. Aqui está mais destinado para as grandes corporações, pois há também um custo mais alto de manutenção e o capital também não está associado a nomes, mas sim em ações. Outra chama-se sociedade simples. A característica principal dela seria a responsabilidade ilimitada, e ela poderá ser aberta para aquelas empresas que prestarem serviço de cunho intelectual, científico, artístico ou literário. Não há capital mínimo exigido. Aqui um detalhe: a responsabilidade dos sócios é ilimitada. E o último seria a sociedade simples limitada. A diferença entre a anterior e essa é que a responsabilidade dos sócios está limitada ao capital investido. Poderá ser feito pelas empresas que prestam serviço de cunho intelectual, científico, artístico ou literário, e não há o capital mínimo exigido. Por que abrir uma sociedade simples ilimitada ao invés de limitada? Um dos motivos seria a possibilidade de obtenção do benefício fiscal do ISS. Em São Paulo, há esse benefício, em que, ao invés de pagar o ISS sobre o faturamento, é pago por profissional cadastrado. Quer um exemplo bem grosseiro? Vamos supor que o faturamento seja de R$1 milhão naquele mês e que o ISS seja de 5%. Numa empresa normal, você pagaria R$50.000 de ISS naquele mês sobre o faturamento de R$1 milhão.
Caso você tenha esse benefício fiscal do ISS, pode ser que o ISS a ser pago seja apenas de R$ 230, por exemplo. Muito bom, não? Agora vamos analisar um outro caso. Exerço uma profissão regulamentada e não tenho sócio. Qual o tipo de empresa que posso abrir? Posso abrir tanto uma EIRELI quanto uma sociedade limitada unipessoal. Basicamente, a diferença está no capital mínimo exigido entre elas. Lembra, né? Daquele capital mínimo equivalente a 100 salários mínimos. Agora, exerço profissão regulamentada e tenho mais um sócio. Quais são os tipos de empresas que podemos abrir? Uma delas seria a sociedade empresária limitada, a outra, sociedade simples, e a terceira, sociedade simples limitada. As principais diferenças entre elas são: a sociedade empresária limitada é aberta quando um dos sócios é somente investidor, isto é, não possui a responsabilidade técnica. Na sociedade simples, ambos os sócios são os responsáveis técnicos, porém, a empresa terá a característica de uma ilimitada. No caso da sociedade simples limitada, que seria a última opção, ambos os sócios são os responsáveis técnicos, porém, a empresa terá a característica de uma limitada. Além dessas questões, há também um diferencial a respeito da possibilidade de tributação diferenciada do ISS, como já dito anteriormente. Fica essa dica e até a próxima. Fui!